quero aqui convidar vocês e já agradecer para mais uma lição da revista As Promessas de Deus. A lição hoje será a promessa e a obediência. É a lição de número 4. Vamos começar com a nossa palavra introdutória, que está em Deuteronômio 29, de 1 a 9, 29, 1 e 9 a 12. Hebreus 8, de 6 a 13. Então vamos lá, antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial para que Deus possa falar melhor ao nosso coração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma essa matéria em tuas mãos, essa lição, e fala a cada um de nós. Me usa como instrumento da tua obra para falar com o teu povo aquilo que o Senhor já tem me falado e ainda vai falar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, que é Deuteronômio 29, do 1 ao 12, que diz: Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quando fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões e vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e os estrangeiros que está no meio do teu arraial, desde o rachador da lenha, da tua lenha, até o tirador da tua água, para que entre no concerto do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje fez contigo. Hebreus 8, a partir do 6. Mas agora alcançou ele mistério, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, lhe diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para ele não atenderei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração, a escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um aos seus irmãos, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com a sua iniquidade, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais, dizendo: Novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto e está de acabar. Amém? A introdução vai começar dizendo: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo da Escritura, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. Amém. O primeiro tópico dessa lição vai falar a obediência no Antigo Testamento. Ponto 1, o concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão
e seus descendentes. No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo, para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, não sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Toda vez que Deus faz uma promessa, ele fala que nós devemos obedecer. Ele vai falar assim: se você me obedecer, se vocês me obedecerem, isso vai acontecer. Então, lá com Abraão, ele já falava com Abraão, já falava com Isaac, com Jacó e por aí por diante. Se vocês me obedecerem, isso é o que eu tenho de bom vai acontecer na vida de vocês. Lembra, quando o povo sai do Egito, Deus fala: se vocês me obedecerem, nada, praga nenhuma que atingiu o Egito vai atingir vocês. Então, isso também é para os dias de hoje. Se nós obedecermos a Deus, as promessas que Ele tem para a nossa vida vão se cumprir. E é aquilo: Abraão obedeceu à risca, Isaac obedeceu, Jacó obedeceu, alguns do povo obedeceram, mas quando o povo começou a desobedecer, a promessa de Deus parou de se cumprir na vida daquele povo. Então obedeça, para que aquilo que Deus te prometeu venha se cumprir. O concerto nas Campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel. Além do concerto que fizera com eles em Horebe, a exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4, 26 a 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 e 30, do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então, aqui Moisés traz o povo, eles já estão à porta da terra prometida, aí eles já estão prontos para entrar. Então Moisés pega o povo e lembra eles, do concerto que foram feitos com seus antepassados, com seus pais, que não herdarão porque já faleceram, morreram no deserto. Então Moisés está falando com eles ali, e está falando, tem promessas, tem bênção, mas também tem maldição. Como assim, pastor? Deus vai amaldiçoar o povo? Sim. Ele promete as bênçãos na vida daquele povo. Mas se aquele povo se consertar e seguir as leis do Senhor, ser obediente à palavra de Deus. Mas, porém, se aquele povo não ser obediente à palavra de Deus, eles, em vez de atrair a bênção, eles vão atrair a maldição. Não é diferente do dia de hoje. Muitas pessoas atraem maldição para a vida. Por quê? Porque não obedecem ainda a palavra do Senhor, não ouvem a voz do Senhor. Muitas das vezes, até ouve, mas não obedece. Porque ouvir, todo mundo ouve, mas obedecer que é o difícil. Algumas pessoas não querem obedecer a palavra do Senhor. E com isso, o que acontece? Em vez de atrair as bênçãos, atrai maldições. Pastor, mas eu vejo muita gente aí bem de vida que não segue ao Senhor e como que isso pode ser? Ele não está sendo abençoado? Ele pode estar conseguindo um bem material, porque ele estudou para aquilo, mas você já olhou para a vida dele? Será que a vida dele ele é feliz com o dinheiro que ele tem?
Muitas das vezes as pessoas amostram uma felicidade para que aquelas pessoas que estão em volta achar que ela está feliz, uma falsa felicidade. Esbanjam para as pessoas falar, olha lá, eu sigo a Deus e não consigo ter o que eles têm. Mas você tem algo que eles não têm, você tem a salvação, você tem a vida eterna, que é a primeira bênção que Deus te deu. Então não olhe para o povo, para aquele que ainda não entregou a vida para o Senhor, porque às vezes ele pode estar pensando que está feliz por ter posses, mas a vida dele está toda destruída. Não estou desejando mal a ninguém, só estou falando. Às vezes a pessoa pode ser milionária, trilionária e não ter a felicidade que você, que tem pouco, e que não olha para os outros, mas sim para Deus, e é feliz, e eles não são. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênção no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra, em toda a área da vida dos judeus. As bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos, estabelecido no concerto proferido por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, como consequência da desobediência nos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Então está aqui, Deus ele prometeu ao povo judeu que aonde eles colocassem as mãos, a planta dos pés dele, eles seriam prósperos. Sim, mas para isso eles tinham que seguir os mandamentos do Senhor, ser obediente à sua voz. Infelizmente, alguns daqueles não foram obedientes e se perderam pelo meio do caminho. E com isso, as promessas não se cumpriram na vida dele. Porque Deus fala, é tanto no campo, como na cidade, como na família, como dentro da cidade, como fora. Aonde colocar a planta dos vossos pés, você será abençoado. Mas quando você desobedece à voz do Senhor, em vez de vir bênção para a sua vida, você atrai a maldição. Então, que você venha ver que essa bênção, esse conserto, a gente vai ver mais para frente, também vai chegar até nós. Mas que a gente venha não ser que nem esse povo que desobedeceu os mandamentos do Senhor. Ah, pastor, mas foram todos que desobedeceram? Não, não foram todos. Nós vamos ver que muitos, tanto dentro de Israel, tanto dentro de Judá, ainda seguiam e obedeciam ao Senhor. Mas lembra você na sala de aula, quando um fazia bagunça ou fazia alguma coisa e a professora falava, quem foi que fez? Ou até mesmo ela via quem tinha feito. O que a professora fazia? Por causa de fulano, todos irão ficar até depois da hora. Por causa de ciclano, ninguém vai descer para o recreio. Então todos eram punidos. Sim, mesmo que você não tivesse feito aquilo ali, mas a grande maioria estava fazendo. Mas, quando nós vamos analisar, você ainda está obediente. E se continuar obediente, ainda vai atrair bênçãos para a sua vida. Mesmo que você, muitas das vezes, seja prejudicado por aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Mas não murmure e não seja que nem eles. Faça a diferença. Continue indo na direção do Senhor. Amém? E obedecendo. Amém. Hoje eu termino aqui e amanhã farei a segunda parte dessa lição. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, por mais uma aula, que o Senhor Jesus continue tomando a nossa vida em tuas mãos, faça a sua vontade e seu querer, e que cada um venha meditar na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de nós, que a gente continue fazendo a sua vontade e o seu querer.